Bom dia, terceiro ano, tudo bom com vocês? Todo mundo se cuidando, para a gente estar juntinho rapidinho, não é isso? Vamos estudar um pouquinho? Abre lá o livro de ciências na página 68. Livro de ciências na página 68, ele colocou lá, substâncias químicas na cozinha. Na cozinha da mamãe de vocês tem vários produtos e esses produtos levam na sua composição algumas substâncias químicas que nós podemos descobrir quais são elas olhando o rótulo dos produtos. Ó. O sal de cozinha, ele leva substâncias químicas. Olha, a gente pode saber quais são olhando o rótulo dele. Na composição, olha, a composição do sal de cozinha, ele leva sódio, tá? É um dos componentes do sal de cozinha, tá bom? Tem vários outros componentes, tá bom? Aí é só quem tiver a curiosidade, ó, pode pegar, ó, e ler todos os componentes que tem. É só pegar, ó, e ler aqui no rótulo a composição química. A mesma coisa, ó, acontece com o açúcar. Ó, ele também tem no rótulo, ó, aqui, ó, no rótulo, dizendo qual é a composição dele, do que ele é feito, quais as substâncias químicas que ele contém. Ó, o fermento químico, aquele pozinho branco que a mamãe põe no bolo para fazer o bolo crescer, ele também, ó, ele tem substâncias químicas. É só ler aqui no rótulo dele, ó, ele tem amido de milho, ele tem bicarbonato de sódio, tá? Tudo na composição dele. Então, toda vez que vocês quiserem saber as substâncias químicas que cada produto possui, é só olhar, ó, aqui no rótulo da embalagem de cada produto, ok? É o que ele está falando aqui, ó. O que você já preparou na cozinha? Você tem o hábito de ajudar a mamãe na cozinha? Você sabe fazer alguma coisa na cozinha? Algum lanche, algum sanduíche? Neste capítulo, vamos analisar diferentes produtos e descobrir que substâncias eles contêm. Também vamos investigar o mistério da limonada efervescente, que surpreendeu algumas crianças na cozinha. Para iniciar, esse para iniciar aqui é pessoal, tá bom? Cada um vai responder de acordo com aquilo que faz, com a sua vivência. Ele botou lá. Quem prepara as refeições na sua casa? Você ajuda de alguma maneira? É pessoal, tá bom? Que substância você pode encontrar em uma cozinha? E que sensações de sabores você acha que elas podem provocar? Ou seja, o açúcar, ele produz a sensação de que sabor? Salgado, amargo, doce. Qual é o sabor que o açúcar produz? O sal. Qual é o sabor que o sal produz? Doce, amargo, azedo. Qual é o sabor que ele produz? E na terceira bolinha, cite o nome de substâncias químicas das quais você já ouviu falar. Explique onde essas substâncias podem ser encontradas, ok? Na página seguinte, ele está sugerindo que vocês façam uma limonada, tá? Mas não precisa ser a limonada, pode ser qualquer refresco, qualquer suco que vocês tenham em casa. Se também puder fazer, tá? Porque aí tem que ter a ajuda do papai e da mamãe. Se não puder fazer, pensa, conversa com o papai e com a mamãe, que aí dá para responder também, tá bom? Se for possível fazer, não precisa ser especificamente a limonada.
Pode ser qualquer outro refresco, qualquer outro suco que você tenha em casa. Aqui ele está sugerindo a limonada, tá? Ele falou, para cortar alguns limões, espremer, misturar com a água e colocar um pouquinho em cada copo, tá? Vou colocar vários copos, um pouquinho desse suco, desse refresco que você fez. E ir adoçando aos poucos. No primeiro copinho, você põe uma colherzinha. No segundo copinho, você põe 2. No terceiro, você coloca 3. Até você dizer assim, essa limonada está uma delícia, tá? Porque aí, ó, ele pergunta o quê? Qual a quantidade mínima de açúcar necessário para adoçar uma limonada? Só que isso vai depender do paladar de cada pessoa, né? Tem pessoas que gostam da limonada bem docinha, tem outras que já gostam dela um pouquinho mais azedinha, tá? Então isso vai depender do gosto de cada um. Qual é o seu gosto? Você gosta dela bem docinha? Vai precisar de mais açúcar, tá? Aí você vai colocar aqui ao lado, ó. Quantas colheres você usou para deixar o seu refresco, que não precisa ser limonada, pode ser um outro refresco, ou até água mesmo, você adoça água com açúcar, colocar ela docinha, né? Quantas colheres precisou para ficar agradável ao seu paladar, ok? Na próxima página ele colocou, o que sinto ao comer. Vamos começar a aprender o que são substâncias e reações químicas. Qual é o gosto do suco de limão natural, sem o açúcar? Qual é o gosto? Pensa aí. E qual é a menor quantidade de açúcar que podemos usar para adoçá-lo? Quando tomamos suco de limão, sentimos um gosto azedo. Esse gosto está relacionado à percepção da acidez do suco de limão quando ele encosta em nossa língua. A gustação se refere à sensação do gosto provocado ao se colocar algo na língua. Use um espelho e observe a sua língua de perto. Você vai lá no espelho, abre a boca, bota a língua e vai lá observar a sua língua. Repare que ela é toda cheia de pontinhos. Esses pontinhos são as papilas gustativas, tá? Papilas gustativas. Quando você come, o alimento se dissolve na saliva, encosta nas papilas gustativas e, a partir disso, os gostos básicos dos alimentos podem ser identificados. Alguns gostos os gostos básicos são o doce, o amargo, o salgado e o azedo. Ao colocarmos açúcar no suco de limão, estimulamos a percepção do gosto doce. O ideal é que você use uma quantidade de açúcar só para diminuir a sensação da acidez do suco de limão, que provoca em nós aquela careta. Mas sentir o sabor de um alimento é muito mais do que perceber esses gostos. Há outros fatores que contribuem para a percepção do sabor. Você já reparou que os alimentos parecem não ter muito sabor quando não percebemos bem os cheiros, por exemplo? Quando estamos resfriados e o nariz fica tampado. Quando a gente está resfriado, né? Fica tudo sem gosto, né? Nada tá bom. A consistência e a temperatura são outras propriedades do alimento que percebemos
e que influem na sensação de sabor que temos. É aquilo, né, que dizem, né, que primeiro a gente come com os olhos, né? A gente olha, aquilo tá bonito, dá uma vontade de comer, né? Agora, quando a gente olha, não acha muito bonito, não agradou muito, a gente nem liga, né? Então, é o que ele tá falando aqui. Os cozinheiros ficam atentos a tudo isso, ao gosto do alimento que chega à nossa língua, ao que cheiramos, à consistência e à temperatura do alimento. De certa maneira, podemos dizer que cozinhar é uma arte que envolve impressionar os sentidos com o alimento. Na página seguinte, ele pediu, com base na leitura do texto que nós acabamos de ler, complete os esquemas que começaram a ser feitos. Aí ele botou lá, gustação está relacionada ao que percebemos a encostar algo na... Vai procurar lá no texto. Gostos básicos. Por exemplo, quais são os gostos básicos? Também está lá no texto. Olfato. Influencia na percepção dos... Também está no texto. 2. Contribua para a elaboração da enciclopédia digital das crianças, escrevendo textos que respondam às questões. Aí ele perguntou lá, tem no texto, tá? Ó, o que são papilas gustativas? Tem no texto, eu acabei de ler. E qual é a importância delas? Depois, por quê? Aí esse aqui, ó, não tem no texto, mas vocês fazem isso, então vocês sabem responder. Olha lá, ó. Porque muitas pessoas, ó, tapam o nariz para comer ou beber algo de que não gostam. Quando vocês vão tomar um remédio que vocês dizem que é ruim, o que vocês fazem? Vocês, ó, tapam o nariz para poder tomar o remédio. Por que vocês fazem isso? Aí vocês vão escrever aí embaixo, tá bom? Na página seguinte ele colocou lá, ó, leia a história em quadrinhos, complete o último desenho representando como você imagina que a limonada ficou. Aí olha lá, a mamãe disse, ó, eu espremo os limões. Aí o menino, eu pego o açúcar. Aí ele foi lá na despensa para pegar o açúcar. Só que aí eu acho que ele se confundiu, pegou outra coisa. Porque olha lá o que a irmã falou, ó. Quantas bolhas? Aí ele se assustou. Nossa, o que está acontecendo? Aí o papai, a limonada ficou efervescente. Se a limonada ficou efervescente, o que está acontecendo aqui nessa limonada? Vocês vão desenhar o que está acontecendo aqui. Um deles já falou o que está acontecendo aqui, tá bom? Número 4. Observe na ilustração abaixo os produtos da cozinha e converse com os colegas. Que produtos podem ter sido colocados na limonada para que ela ficasse efervescente? Faça uma lista no caderno. Vocês estão sem o caderno, então vocês podem fazer a listinha, ó, aqui, ó. Vocês vão olhar os produtos que tem aqui na despensa e vai dizer, escrever aqui do lado, qual deles o menino pode ter colocado na limonada para ela ficar efervescente, ok? Escreve aqui ao lado. Na página seguinte, ele colocou lá, número 5, em grupo, nós não temos o grupo, né? Façam uma limonada. Não precisa ser a limonada, tá bom? Pode ser qualquer refresco que tenha aí na casa de vocês. Ou se não for possível fazer o refresco, sem problemas, tá bom? Conversa com o papai e a mamãe e vê se dá para responder só pensando no que pode acontecer, tá bom?
Não é obrigado a fazer a limonada. Dividam-na em copos pequenos. Em cada copo, adicione uma colher de sobremesa do produto que vocês forem testar. Por exemplo, olha só, pode fazer até com a água. Colocar vários copinhos de água e aí vai adicionando o produto. Ó, num, coloca o açúcar, no outro sal, no outro sal de frutas e no outro fermento químico. Aí vão observar o que vai acontecer e aí vai completar o quadro aqui embaixo, ó. Quando você colocou o açúcar, a limonada ou a água ou o refresco que você está fazendo, ficou efervescente? Sim ou não? Quando colocou o sal, ficou efervescente? Sim ou não? Quando colocou o sal de frutas, ficou efervescente? Sim ou não? E o fermento químico, ficou efervescente? Sim ou não? Ok? Qualquer dúvida, é só voltar lá no texto, que tem tudo lá no texto, tá bom? Respondendo tudinho com bastante atenção, tá ok?